Novo Tigo 5X Pro. Profissional. Do jeito que você queria. E após o governo federal anunciar uma redução de 25% do IPI, o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores aprovou a medida e criticou o governo de João Dória, que, na contramão de Bolsonaro, dificultou a venda de carros. Luiz Carlos Moraes lembrou que, mesmo durante a pandemia, São Paulo aumentou o ICMS incidente sobre a transação de veículos, chegando a 14% de imposto. Já a redução anunciada pelo governo Bolsonaro reduz o preço da fabricação e venda dos veículos no país, impactando diretamente o valor para o consumidor. Falando em IPI, eu não posso deixar de falar de ICMS, né? Então, esse cálculo que nós estamos mostrando para você é para todos os estados, com exceção do estado de São Paulo, que, infelizmente, continua na direção errada, né? Como vocês sabem, São Paulo, o ICMS para automóveis é 12%, e São Paulo continua, o estado de São Paulo insiste em manter uma carga tributária de 14,5% sobre veículos, né? Então, só para mostrar que é importante a redução da carga tributária. Não faz sentido o estado de São Paulo, o maior estado do país, que tem 40% a 50% da sua indústria, penalizar o consumidor, né? A gente está entrando numa fase difícil da economia, que nós vamos falar depois, com consequências da guerra, né, que vai impactar a taxa de juros. O governo federal deu a direção, está caminhando no primeiro passo na redução da carga tributária. Estado de São Paulo, na direção contrária, continua e insiste em manter uma carga tributária absurda para automóveis e para veículos pesados também. Começo com você, Zé. Sua avaliação em relação a essas declarações do presidente da Anfavea, Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores. Ele fala do setor dele, mas eu estendo isso aí para todos os setores. A carga tributária no Brasil está muito alta e há, sim, desequilíbrios em vários setores. O setor automotivo é fortemente, sim, taxado aqui no Brasil e é uma indústria importante. Dá sinais de que há uma diminuição, até pelo maquinário desenvolvido, a automação, reduz o número de funcionários, da mão de obra, né? Mas é uma indústria muito importante. Vitor, existe na área econômica a chamada curva de Laffer, que é uma definição, uma descrição dos impostos. A elasticidade da aplicação de impostos até onde pode ser de 0% a 100%, e daí descreve a curva de Laffer. Chega um momento em que se aumenta impostos e a arrecadação, apesar do aumento de impostos, cai. Por que cai? Primeiro, porque torna o setor fora de competitividade, ou seja, torna o setor caro demais. E aí vende menos ou quebra, e aí, evidentemente, quando vende menos ou quando quebra, cai a arrecadação. Então, é uma curva que mostra claramente que quanto menor o imposto do setor, o setor se expande. E aí se vende mais, então a arrecadação real aumenta. E essa curva de Laffer, desenvolvida aqui no Brasil, ela tem que ser setor por setor, porque aqui existe um manicômio tributário que ninguém dá conta de mudar, porque cada setor é cada setor. Eu conheço empresas, tipo a Ambev, por exemplo, que tem mais de 300 funcionários especializados para calcular impostos. E mesmo assim tem multas na Receita Federal, para se ter uma ideia. A indústria cervejeira, ela é taxada no bico. Cada litro que sai no engarrafamento, ali a Receita já taxa. Então, quando um caminhão carregado de bebida capota, ali vão para o chão bebidas, cascos, o próprio caminhão e um monte de impostos derramados na estrada. Impostos, né? Irrecuperáveis, que vão para se ter uma ideia. E essa tal curva de Laffer mostra que já está na parte mais gorda, ou seja, chegando a um ponto de desestimular a indústria brasileira, né? Então, esta é a realidade. Daí a defesa que certas pessoas fazem, eu faço, de uma reforma tributária. É preciso reduzir impostos de vários setores e dar uma equilibrada. Passo para você então, Augusto, por favor. Olha, não é possível que uma redução de impostos desse porte não seja acompanhada, né, pelo menos parcialmente, por um governo estadual, qualquer governo. Os governos, repito, em consequência da chuva de dinheiro aí que houve
para o combate à pandemia, os governos estão muito bem de caixa. Agora, não conseguem reduzir nada. Nada. Eu queria só aproveitar, viu, Vitor, rapidamente, claro, sobre decisões de governadores. Eu estou cansado delas e eu vou fazer o seguinte, eu me declaro em desobediência civil a partir de amanhã. Parece que vão acabar com a máscara ao ar livre. Pois bem, eu não vou usar máscara nem ao ar livre, nem em lugares fechados. Eu não uso mais. Já do Rio acabaram com isso aí. Em ambientes fechados também. Pronto, do Rio em ambientes fechados também. Aqui eu já vou seguir o caminho, porque não dá mais. Só isso. Você, Ana, 1 minuto. Acho que o Zé falou a palavra certa, né? Nós vivemos sob um manicômio tributário e é preciso uma reforma tributária justa, como a que tivemos aqui nos Estados Unidos em 2017, de reais cortes, né, fiscais, para que promova aí as pessoas tendo mais dinheiro no bolso, as pessoas possam voltar esse dinheiro consumindo na sociedade. Para isso, nós precisamos pensar na renovação do nosso Congresso também, porque ali a gente sabe que qualquer reforma tributária robusta vai chegar num Congresso engessado e vai começar aquela troca de favores, ela vai ser desidratada e o que precisa ser passado não vai passar. Agora sim, Guilherme Fiuza, já de volta aqui com a gente. Sua avaliação, Fiuza, em relação às declarações do presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. O João Dória está fazendo um trabalho perfeito para atingir a unanimidade, né? O João Dória vai ser detestado por todas as classes, por todos os setores e todas as regiões do país que ele achou que ia governar. Ele sonhou com isso, esse sonho virou uma obsessão, ele saiu passando por cima de todo mundo e a gente vê agora, né, o presidente da Anfávia dizendo de uma maneira muito eloquente, né, muito clara, que São Paulo está na contramão do país, na contramão do governo federal na questão tributária. Eu achei que ele até poderia, se quisesse, ter sido mais econômico, ele não quis ser. E aí eu lembro, Vitor, no início da pandemia, o João Dória sendo absolutamente hostil ao empreendedor brasileiro, né? E ele está no estado que é a locomotiva do país, dizendo que não era hora de pensar em lucros, para fazer aquele lockdown irracional que ele fez, que jamais demonstrou eficácia. Então está aí, realmente nós vemos a política econômica do ministro Paulo Guedes seguindo um pragmatismo, inclusive na questão tributária, numa situação altamente desfavorável, né? Isso não é populismo, isso aí é planejamento. E, evidentemente, que o país começa a perceber quem é que está fazendo gestão e quem é que está fazendo farol.